Chegou a escolinha do professor Pretzel. A gente vai transformar atuações em números, em notas. Vamos nessa? Vamos lá. Começando por quem? Pelo Timão, né? O vencedor 2-0. Hugo Souza, o goleiro. 6,5. Intervenções boas quando foi exigido. Uma boa nota. O Fagner. As duas laterais do Corinthians são uma deficiência hoje, certo? Não que o Fagner não tenha história, não seja um bom jogador, mas o Corinthians precisa de reforços nessas laterais. Fagner, 5,5. O Félix Torres, o zagueiro. Foram bem os dois zagueiros. Félix Torres, 6,5. Kaká, 6,5. Foram bem os dois. 6,5 para os dois, então Kaká leva 6,5, os dois zagueiros do Corinthians. Lateral Hugo. 5. E o meio-campista Rian. 6,5. Correu muito e desarmou bem. Bem melhor no segundo tempo. Aliás, todo o time bem melhor no segundo tempo do que no primeiro tempo. Bem melhor no segundo que no primeiro. Vamos à nota do Charles, já foi? Charles é o homem do Ramon Dias, cara. O Charles chegou num dia, numa quarta, e no outro dia ele já estava no elenco, né? Mas ontem jogou bem. 6,5 pro Charles também. E o Breno Bidon, hein? Qual que é a nota 7. desse garoto? Foi bem o menino, 7. É, tem muito futuro, né? Ele tem que ser titular desse time? Acho que ele é a alternativa. Quando todo mundo estiver à disposição, eu acho que ele vai ser alternativa. Com todo mundo à disposição. Tá. E agora ele, né? O Igor Coronado, melhor em campo. Que golaço. Melhor em campo, começando pelo gol e com um crescimento absurdo também no segundo tempo. 7,5 para o Igor Coronado. Vamos agora ao Yuri Alberto, atacante, fez um gol de canhota, um gol difícil. O Yuri Alberto erra mais do que acerta, mas em nenhum momento ele some do jogo, em nenhum momento ele deixa de ser comprometido, certo? E o gol apenas confirmou a estrela do Ramon Dias, que manteve o Yuri Alberto, não tirou o Yuri Alberto do jogo, acreditando no atleta, e ele marcou o gol. 7 para o Yuri Alberto. Thales Magno. O Thales Magno perdeu, mágico. Ele perdeu 2 gols incríveis, mas participou muito do jogo. Ele dá o passe para o Coronado no primeiro gol e ele trabalha também bastante no setor ofensivo no segundo tempo. 6,5 para o Thales Magno. Vamos aos reservas. Rodrigo Garro. Aí, assim, ó, esses jogadores entraram já com o time do Fortaleza cansado e entraram também porque os jogadores do Corinthians também cansaram, certo? Então as notas não vão ser muito altas. Então, uma nota 5 para o Garro, 5 para o Martínez, 5,5 para o Carrilho, que entrou numa situação diferente, entrou mais para marcar, mais para fechar. O jogador é inteligente, o Carrilho é jogador de meio para frente, mas o Ramon Dias pediu para ele, volta para marcar e fecha a entrada da área. Fechou. Foi e segurou o jogo. Foi e segurou o jogo, jogador de consciência. Mateuzinho participou do lance do segundo gol, aumenta a nota dele, 5,5. E o Romero? Romero, 5 também. A minha média fica essa, porque eles não tiveram grandes importâncias assim. Ramon Dias foi bem ontem? 7. Foi bem porque viu bem o segundo tempo e viu o que o Vojvoda fez e captou muito bem os buracos que o Fortaleza deixou no campo. Vamos às notas do Fortaleza. Fortaleza que está 4 jogos aí sem uma vitória. Vai vivendo um momento de oscilação. E o nosso Juan Pablo Vojvoda falou na entrevista que ele mesmo, quer dizer, ele é um cara que preserva muito o grupo, né? Ele fala, nós temos que melhorar, tal. Eu mesmo tenho que internamente ver qual que é a minha responsabilidade para poder fazer o Fortaleza voltar a jogar em alto nível. E ele já conseguiu outras vezes isso, cortar o momento de oscilação, retomar o alto nível do Fortaleza. E não foi uma vez só não, viu? Foi não. Foi mais vezes. Então ele é um treinador. Se tem um treinador que é capaz de fazer esse time jogar de novo, bem é o Vojvoda. Notas do Fortaleza, o goleiro João Ricardo. 5,5. Joga mais que jogou ontem e é um dos melhores goleiros da Série A do Brasileiro. O Tinga é o zagueiro lateral. 5. Kusevich. 4. Mal. Mais lero-lero do que bola. Tava nervoso, né? Tava. Querendo brigar ali e tal. E o Tite? Titi saiu, não vinha mal. Foi substituído, 5,5. Lateral Felipe Jonathan. 4. Impressionante. Eu gosto. Esse lateral no Ceará jogava muito bem. O início dele do Santos foi muito bem. Depois ele teve uma lesão, sabe? Foi pro Fortaleza agora. O Bruno Pacheco fez falta ontem. Volante Lucas Sacha. Eu elogiei ele ontem, mas não foi bem no meio de campo. Nota 4.
E o Hércules, trabalhou ontem? Perdidaço. É mesmo? Só fez um trabalho, faltaram 11. 4. 4 pro Hércules, né? Iago Pikachu? 5. O cara que tentou jogar pelo menos, mas não levou muita vantagem. Né? E o Pochettino, hein? Foi ontem, ele não apareceu, hein? O tempo foi bom. Mas depois... Morreu como todo o time no segundo tempo, foi engolido no segundo tempo. No primeiro tempo, ele o melhor jogador do Fortaleza ontem, 6 pro Pochettino. Você gosta dele, né? Não, mas que o primeiro tempo dele foi bom. O jogo teve 2 tempos, bem alternados, né? Até sair o gol do Corinthians aos 39, o Pochettino estava bem no jogo. Você protege alguns caras? Não protege. Não protege. Minhas notas são de acordo com o que eu imagino, né? Mas você pode criticar, não tem problema. Eu daria 5,5 pro Pochettino. Não tem problema, meio ponto. Então é um empate técnico, né? De acordo com as pesquisas atuais, é um empate técnico, não é? É um empate técnico. Breno Lopes. 5. Ele teve uma boa jogada, né? Pelo lado esquerdo e tal. No primeiro tempo ele chutou a bola perto da área ali. Obrigou o Hugo a defender. E o Lucero? Lucero ontem bem marcado, 5. Os reservas, Marinho. 3. O Marinho virou um milongueiro, né? O Marinho... Ele clama, ele agita e tal. O Marinho hoje é um fiscal do trânsito no jogo. Né? No outro jogo, ele nem entrou e reclamou do sistema. Reclamou do sistema, do nada. Nunca vão deixar o Fortaleza ganhar. Esse papo furado aí que o Marcelo Paz e o presidente, o Alex Salgado, não entram nessa, né? Na realidade, o Marinho me parece estar numa zona de conforto, sabe? Sentado no contrato, mesmo como um reserva. Sem muita ambição, certo? Nota 3 para ele. Matheus Rosseto. 4. Não aumentou muito a qualidade do meio. E o Pedro Augusto? Entrou numa fria. Jogador do meio para frente, né? E entrou numa fria. Então, o Pedro Augusto ontem, 4. E o Kervin, esse garoto que tem talento, hein? O que mais tentou alguma coisa diferente quando entrou. 5,5 para ele. Fez mais que o Iago Pikachu, fez mais que o Breno Lopes no pouco tempo que ele ficou. E o Machuca conseguiu justificar o nome ou não? Machucou a bola, sem nota. Treinador Juan Pablo Vojvoda. 3. Foi mal, né? 3. Um dos piores jogos dele, porque o primeiro tempo razoável que o Fortaleza fez foi, certo, destruído pela ideia do Vojvoda no segundo tempo. Acontece. O treinador, de vez em quando, ele está assim, ó, ele está pressionado, ele toma um gol, ele tem o controle do jogo, vamos colocar assim. Aí ele toma um gol aos 39 do primeiro tempo, certo? Certo. No segundo tempo ele volta pressionado. Só para lembrar, e ontem eu falei sobre isso, mata-mata você se classifica, você não joga. O que significa isso? Quando o Fortaleza tomou o gol do Corinthians aos 39, o Vojvoda quis partir para o tudo ou nada para tentar virar o jogo, né? Mas tem o jogo da volta aqui. Uhum. E ele abriu tanto o time que ele estava claro que ele ia tomar o segundo gol. O segundo gol era questão de tempo para o Corinthians, que demorou para sair. E aí os 2-0 praticamente interrompe a tua classificação na volta. 1-0 tu chega vivo, São Paulo. 2-0 tu chega moribundo, me perdoe o termo. Tu chega moribundo, tu chega por aparelho, sabe? Muito difícil. Você pode participar conosco. Estamos ao vivo no canal do YouTube do Band Esportes, tá? Mande seu comentário, a sua pergunta, a sua mensagem.